Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua própria história, exatamente. Mais uma vez falando aqui, é uma mesa de um apresentador e um convidado, mas você é o nosso terceiro convidado para esse nosso bate-papo. E você também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então vem aqui embaixo, pega esse link e compartilha para no mínimo 5 pessoas que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter hoje. Fechou? Mais uma vez trazendo um convidado super especial. Ele que é, cara, ele é empreendedor. Ele tem um conhecimento vasto sobre o audiovisual, produção de eventos, produção de conteúdo para grandes experts do marketing digital. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Hugo Visa! E aí, cara? E aí, turma? Bom, meu nome é Hugo Visa. Hoje eu tenho 22 anos. Trabalho como audiovisual, né, como filmmaker, gestor de equipe. E a gente está lá produzindo conteúdo para o Dr. Tássio Renan, que hoje é um dos grandes nomes do leilão. E também está crescendo muito no marketing digital. E esse garoto que vos fala aqui, ele veio de uma família bem pequena, de uma cidade bem pequena, de uma família bem pobre lá no interior da Bahia. E hoje está aqui com vocês, soltando conteúdo que eu adquiri ao longo de toda a minha vida. Eu espero poder agregar muito para vocês aí, assim como o Pietro está agregando aqui hoje. Eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui contigo. Junto. E tamo junto e vamos para cima nessa conversa que vai ser Com louca. certeza, mano, vai ser surreal. Muitos conteúdos vão ser liberados aqui, muito transbordo. Cara, vamos começar então com o pé direito. Seguinte, antes do marketing digital, antes do audiovisual, antes de tudo isso que você vive hoje, o que você fazia? Cara, eu costumo dizer que eu já fiz muitas coisas na minha vida. O meu primeiro emprego foi junto com a minha mãe, né? Que a minha mãe tinha uma lanchonete lá na Bahia, na cidade de Barra, no interior do Nordeste do Brasil. E lá eu trabalhava como garçom, atendendo as pessoas e levando os pratos para as pessoas. Depois disso eu vim para São Paulo, e aqui em São Paulo que começou toda a minha jornada. Antes do marketing digital, eu já trabalhava indiretamente com digital. Eu tinha uma loja de roupas no Instagram, eu vendia tênis, vendia camiseta. Era sua. É isso, exatamente. Eu vendi na escola, eu sempre gostei muito dessa história de comprar e vender, porque eu tive uma realidade que não tinha muita grana na minha família, eu tinha que me virar. O empreendedorismo já tava aflorado ali. Exatamente. Depois que eu abri essa loja no Instagram, a gente comecei a vender pro pessoal da escola. Isso eu tinha mais ou menos uns 14 a 13 anos. Comecei a vender na escola, comecei a vender tênis, boné. E aí eu fui conhecendo esse mercado do digital. Logo depois de um tempo, eu entendi que eu não precisava vender diretamente pelo Instagram. Eu comecei a estudar e-commerce e abri uma loja no Mercado Livre. Só que depois que você abre uma loja no Mercado Livre, você começa a estudar a fundo o mercado digital do e-commerce. E aí você vai emendando uma coisa na outra. Aí você emenda gestão, e-commerce, gestão de equipe, gestão de processos, gestão e aí de tem tempo, um monte de gestão de tempo, dinheiro. E aí você vai sempre indo nessa linha. Aos meus 16 anos, eu abri a minha primeira empresa no nome da minha mãe. E essa empresa, ela foi até os meus 21, que o nome era Tsunami Company. E aí eu vendia Tsunami Company. E aí eu vendia calças, não sei se vocês conhecem aquelas calças cargo de skatista. Sim. E aí eu ia lá no Brás, na fábrica, comprava essas calças, levava pro meu estoque em casa, e lá do meu estoque em casa eu conseguia revender através do Mercado Livre. Quando eu tinha 19 anos, eu percebi que essa empresa estava faturando bem, só que eu não estava tendo o lucro que eu imaginava. Eu estava mais ou menos que estagnado. 0 a 0? Não diria no 0 a 0, mas diria quase no 0 a 0. Quando eu tinha 19 anos, eu vi o meu final do ano, aquele bati o faturamento com o sistema, né? E eu vi que tinha faturado muito, só que esse muito tinha uma margem de 16% de margem de lucro. E essa margem de lucro era 52 mil, dividido por 12 no ano. Então dava em torno de 4 a 5 mil por mês, só que desses 4 a 5 mil por mês eu tinha que tirar aluguel, pagamento de freelancer, pagamento de imposto guia DAS, também tinha conta de energia, conta de água, pagamento de sistema. Então tinha muita coisa que você tinha que pagar e não, que eu tinha que não veio pagar. lucro. E aí não faturava muito. E aí eu via que eu tava faturando enormes rios, assim, eu via o movimento da conta gigantesco e o faturamento muito baixo de questão de lucro. Sim. Aí eu fui estudar o
que dá lucro, como que vende na internet, qual tipo de produto que eu consigo vender na internet. Foi aí que eu conheci o Marcos Paulo. Teve uma live dele que ele falou o seguinte: hoje o melhor produto para você vender é o produto digital, porque você tem 70% de margem de lucro. Então eu comecei a estudar melhor esse marketing digital, entender como funcionava. Foi aí que eu comecei a entrar em palestras do Pablo Marçal, comecei a estudar sobre investimentos, e aí comecei a entrar nesse ramo de estudar sobre e-commerce, só que voltado para um produto que tinha mais lucro, que era o infoproduto. Então foi aí que eu entrei, tô até engasgando aqui, então foi aí que eu entrei nesse mercado, cara. E o mercado de marketing digital, no geral, ele abrange diversas funções. Então, eu me identifiquei com algo que eu gostava, que era o audiovisual, e uma profissão que você tem acesso a lugares, a pessoas e a ambientes que talvez não teria se você estivesse fazendo outra função a não ser a de filmmaker. A gente vai falar sobre isso aí depois, Aham. porque o poder que o audiovisual e que ser filmmaker, o editor, te dá é incrível. Sim. É incrível, é incrível. Então, já que a gente começou, né, a falar sobre, como é que foi o seu aprendizado no mundo do audiovisual? Com quem que você aprendeu? Achou difícil? Quase quis largar? Aham. Como que foi? Cara, eu vou te contar. Eu comecei no audiovisual, eu tinha um iPhone 11. Aham. As pessoas, elas acham que para você começar, você precisa de equipamentos caros. Não é Isso sobre daí equipamento, cara. Isso daí é uma baita de uma ilusão. Você não precisa de equipamento caro, mas obviamente você precisa usar o que você tem. Então você necessita de conhecimento. É usar o que você tem pra adquirir aquilo que você quer. Exato. Quando você utiliza, que seja de um iPhone 11, para você fazer um bom vídeo, você vai precisar de um bom roteiro, um bom storytelling, uma boa ideia de vídeo. Então, eu entendi que não era só o equipamento que ia me levar para outro nível. Era o meu conhecimento. E com esse iPhone 11 eu consegui. Eu entrei no suporte do Pablo nessa época, só para explicar o contexto. Eu entrei no suporte, eu fechei essa empresa de e-commerce. Aham. E aí eu entrando lá no suporte, eu entendi que essa profissão de filmmaker ia me dar resultado. Uhum. Foi aí que eu comecei a estudar. E eu tinha um iPhone 11, como eu já disse antes. E eu comecei a produzir para as pessoas que estavam no suporte. Que eles têm sempre essa ideia de servir. Você tem que servir para você Aham, sim. conseguir chegar a algum lugar. Então eu falei, se é servir que eu preciso, Vou servir pra galera eu vou que tá servir aqui pra comigo, galera, né? porque... E eu me sentia bem com isso, porque eu sabia que eu tava gerando resultados pra alguém e que esses resultados estavam dando resultados pra outras pessoas, Sim. porque levava a mensagem mais longe. Então, a partir disso, eu comecei a servir. Então, eu fazia vídeos bem simples, eu pegava o meu vídeo, gravava e depois eu colocava no modelo do CapCut, que já tem um vídeo pronto, Aham. e entregava pro cliente ou pra pessoa que eu tava servindo. E aí eu consegui fazer diversas servidão com isso, consegui Uhum. entregar pra todo mundo. E aí Já começaram a foi perceber. te dando muito mais experiência pra mexer no software, né? Isso. Pra gravação, pra lidar com as pessoas. Tudo isso. Isso que é a magia do servir. Isso. Por mais que você não tá ganhando, por mais que você não tá faturando, da mesma forma você tá aprendendo. Porque essas habilidades sobre comunicação, sobre lidar com a galera, sobre ter mais agilidade na hora de editar tudo, é essencial. Na Sim. parte do audiovisual. Sim, exatamente. E aí quando você chega no audiovisual, quando a gente fala de equipamentos e fala de estudar conhecimento, a gente tem diversas coisas ali. Tem celular, tem câmera, tem software de edição. Então quando você entra nesse quesito, você vai ver que tem muitas coisas que você pode crescer. Então você nunca necessariamente vai ficar estagnado se você estudar. Então foi aí que eu entendi. Quando você grava um vídeo, a gente não pensa só na ideia de gravar um vídeo e entregar, a gente pensa em quem a gente vai atingir. Recentemente eu aprendi o seguinte: um bom vídeo, ele tem um público. E aí a gente tem diversos tipos de público. Tem o P1, tem o P2 e tem o P3. O P1 é aquela pessoa que tem consciência que não conhece o produto, ou que não sabe que aquele mercado existe, ou Não que sabe que tem um problema pra ser resolvido. não sabe que tem um problema para Isso. ser resolvido. Não conhece nada. Não conhece nada. Aí a gente entra no P2, que é a pessoa que já conhece, já entende que tem um problema e a gente consegue alcançar. E o P3, que é a pessoa que já quer resolver aquele problema, que é o público mais quente, que a gente chama. Fundo de funil. O fundo de funil. E quando você entende isso, todos os seus vídeos eles vão ficar mais fáceis de ser produzidos. Eu, quando faço um vídeo, especificamente para a área em que eu atuo, eu faço um vídeo pensando em vendas. Eu não faço um vídeo pensando em conversão de audiência ou em alcançar mais pessoas. Eu faço um vídeo especificamente para aquele vender. público. E a venda em específico que a gente fala não necessariamente é um produto.
É a conversão de um lead em um cliente, a conversão de um lead em um espectador, é a conversão de um lead em alguém que vai gostar mais da sua marca. Então a gente entende que esse roteiro precisa ter esse tipo de conteúdo. A gente precisa entregar Mexi no microfone, desculpa. A gente precisa entregar esse conteúdo para uma audiência que entenda que ela ou não tem o problema, ou tem o problema, ou tem o problema e já sabe que vai resolver se ela entrar no nosso produto ou entrar no nosso funil. Então, eu diria... Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu diria que é mais sobre você entender o storytelling do que você está construindo, do que você fazer uma boa técnica de vídeo, fazer um bom dolly, que é um movimento de câmera, fazer uma transição maneira, o que também faz sentido, só que quando você não tem objetivo, quando você não sabe aonde você quer chegar, você não tem resultado que você espera. Cara, essa questão, por experiência no audiovisual, né? Essa questão de, cara, equipamento, de técnica, isso vai te ajudar? Vai. Mas é muito mais sobre isso, sobre storytelling, é muito mais sobre conexão. Exemplo, mano, um dos melhores exemplos que a gente pode ter hoje, própria rede social. Quais são os vídeos que viralizam? É necessariamente os vídeos que tem uma produção surreal, que tem as técnicas, que tem... Não, mano, é um cara que pôs uma câmera num tripé e só tá falando com a câmera. Milhões de visualização. Por quê? Porque é um storytelling, é uma história que conecta, que gera identificação, que faz as pessoas comentarem, Sim. engajarem e interagirem. Pronto, cara. É isso. É sobre você ser verdadeiro com a câmera, sobre ser verdadeiro. É tipo você tá conversando aqui numa Sim. mesa. A técnica, você que é editor, você que é filmmaker, você que trabalha com audiovisual, vai te levar pra lugares incríveis? Vai. Porque isso é um adendo. Isso é um plus, é um bônus. Mas vale muito mais você estudar pra cá, pra storytelling, pra audiência, pra conexão com pessoas, do que só sobre técnica. Porque eu fiz um episódio um tempo atrás com o Mid-Track, não sei se você conhece. Conheço. Então, eu fiz um episódio com eles e a gente tava conversando também um tempo atrás, né? E eles falaram, cara, pra gente aumentar o engajamento do nosso Instagram, a gente não foi estudar sobre o engajamento da ferramenta. A gente não foi estudar sobre técnica de edição. A gente não foi estudar sobre técnica de câmera. A gente foi estudar sobre pessoas. Exatamente. A gente foi estudar sobre contar história. A gente foi estudar sobre o que move a rede social. Porque o que move empresa, o que move rede social, o que move o mundo são pessoas. Uhum. Tudo é sobre pessoas. Sim. Então, cara, o que você falou é muito profundo. E tem muita gente que não entende. Sim. Se apega muito mais dando desculpas. Eu não vou começar porque eu não tenho a câmera X. Eu não vou começar porque eu não sei fazer esse efeito específico que eu só vou usar em 3 vídeos na minha vida. Aham. Sim. É muito mais sobre o externo, cara. E isso é fantástico. Eu diria que o que mais vai te pegar é a sua insegurança. Você tem que aprender a controlar e a diminuir ou até extirpar a sua insegurança do seu sentimento. Porque o que vai te prender, seja no audiovisual, seja em qualquer outro ambiente, é o seu medo, é a sua capacidade em achar que não sabe alguma coisa, o que você consegue aprender em alguns minutos ali pesquisando no Google ou no YouTube. E as pessoas, elas costumam achar que elas não são capazes simplesmente por não saber. E quando você se limita a não ser capaz por não saber, você simplesmente acredita que tudo que você consegue alcançar, você precisa saber, só que você precisa estudar aquilo que você quer construir. Porque tá tudo hoje na internet. Tem tudo no YouTube, tem tudo em livros, tem tudo em vários lugares. Você só se limita porque você acha que você não é capaz de aprender algo. Então, quando você estuda, quando você resolve, aquela insegurança que você tem na sua cabeça de não saber, some. Então, só vai bastar a sua ação. Aqui no YouTube, por exemplo, ou nesse podcast, você vai conhecer e vai aprender diversas coisas que você talvez não sabia. Porque você clicou em um vídeo, porque você entrou e escutou uma conversa que pode abrir muito a sua mente. E quando você começa a aprender, começa a entender que você não sabe de tudo, ou que você acha que não pode começar algo porque simplesmente você não sabe, sendo que tem esse oceano de possibilidades para você aprender, estão todas as informações aí que você precisa. Então é só você... Cara, pega um dia,
Isso que eu tava conversando ontem com um amigo meu. Ele tava meio se sentindo estagnado. Uhum. Falei, cara, você tá se sentindo estagnado por quê? Porque você não sabe algo? Então faz uma lista de tudo que você não sabe. Bom, E vai estudar. e vai estudar. Cara, hoje eu tô. Vamos levar pro ramo do audiovisual. Hoje eu não sei sobre foco. Então, eu separo uma lista. Quando você começa a estudar algo, você vai ver que vai abrir outras janelas naquele algo para você começar a aprender mais. Eu não sei sobre foco, então eu vou lá e assisto um vídeo de foco. Quando eu vejo que na câmera tem diversos tipos de foco, eu vou estudar sobre cada um. Isso porque você começou a estudar sobre foco. E aí vai começando, Isso é muito louco, cara. sabe? Aí você começa a estudar todos os tipos de foco e você, com 30 minutos, já sabe sobre a maioria das coisas que pessoas não procuraram saber. É tipo, você vai, eu sou empreendedor, só que eu não sei nada sobre venda. Vou Exato. estudar sobre venda. Aí no curso de venda que tem, fala sobre comunicação. Descobri Aham. que eu não sei sobre comunicação, vou estudar comunicação também. Exatamente. Na comunicação, fala sobre presença de palco, por exemplo, se eu for dar uma palestra. Eu sei que eu não sei me portar Aham. quando eu tô conversando com alguém. Então eu vou estudar sobre postura, vou estudar Exato. sobre imponência, comunicação não verbal, em Sim. geral. Então, cara, sempre uma informação vai levar a outra é como se fosse uma teia de aranha ou uma coxa de retalhos. Todos os pontos no final vão ligar, vão se conectar. E isso é fantástico, cara. É tipo os... Como é que fala? Aquelas linhas neurais? Os neurônios, Sinapses neurais. sinapses neurais. Toda vez que você aprende algo novo, uma linha do seu cérebro é conectada à outra. Sim. Isso forma sinapses neurais que, enfim. Tudo no seu cérebro tá ligado, cara. No conteúdo também. Sempre uma coisa puxa a outra. Exato. E isso é surreal. Voltando. Quando você começou a aprender sobre audiovisual, uma coisa pra galera que quer seguir essa linha também. Quais foram as suas principais dificuldades? E como você conseguiu se livrar delas? Cara, eu diria que eu anotava todas essas dificuldades, Aham. o que a gente chama de bloqueio, né? O que Sim. tá me bloqueando a chegar em tal lugar? É o conhecimento, é o networking, é as pessoas que eu não conheço, é os conhecimentos que eu não tenho. Então eu sempre tirava, mas isso tudo vai depender do seu contexto. Lembre sempre do seu contexto, escreva o seu contexto, entenda o que tá faltando para você. Eu estudava o que estava faltando para mim. Eu conseguia produzir um vídeo, só que eu percebia que aquele vídeo não estava dando o resultado que eu queria. Então a gente volta na história do storytelling. Você começa a entender qual que é o público que você está falando. E quando você volta nessa questão de dificuldade, você consegue sanar todas elas com estudando o seu público. Estudando, às vezes, aquilo que você acha que você não sabe. Quando a gente volta nessa história de, cara, você consegue resolver tudo com estudo. Só que a gente entra em contextos. Quando a gente fala de audiovisual, o que vai te limitar muito mesmo é a parte técnica e a parte dos equipamentos, que a gente já sabe que você precisa, só que não necessariamente precisa para começar. Você precisa entender que hoje você precisa de equipamentos bons, só que você não necessita para iniciar no mercado. Só que quando você quer entrar no audiovisual, você consegue fazer com o seu celular, você consegue fazer estudando um produto de edição, que seja o CapCut, para você começar a fazer os seus vídeos curtos. Só que analise sempre o seu contexto. Lembra de entender onde que você está, quais são as pessoas que você pode conhecer para chegar onde você quer chegar e quais são os conhecimentos que você quer adquirir, sempre buscando referências. Eu buscava muita referência, estudava sobre cinema e aí eu fui estudar um pouco sobre cinema. Eu peguei grande parte do cinema, a história do cinema, como funciona cada coisa. Depois eu fui pro conteúdo digital, depois eu fui pro copywriting, depois eu fui pro roteiro, depois eu fui fazendo um leque de tanta coisa. Mas é muito É. bom. E aí depois disso eu fui estudar sobre equipamento, como montar um podcast, porque uma hora você vai precisar. Então a gente estudava sobre braço da Rode, microfone da Shure, então eu pegava tudo isso e começava a passar noites e noites estudando. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me importei muito com quantas noites eu ia ficar sem dormir, cara. Sério? Eu nunca me importei Que muito loucura. com o tempo que eu ia ficar sem comer. E às vezes isso chega até a ser um pouco não saudável. Não, totalmente. Então, eu tava com dúvida, eu tava com dificuldade em uma coisa, eu sentava na cadeira até sanar. Você não saía Isso da desde cadeira até... até parar de ter aquela dúvida. Então eu diria que as dificuldades, elas
ainda tem, algumas dificuldades são em questão de comunicação, gestão de equipe, porque todo mundo tem essa dificuldade de gerir, de encontrar pessoas que se encaixem em uma equipe, que saibam fazer um trabalho bem excepcional, mas essas dificuldades elas são sanadas com o tempo, com a prática. Então hoje, a minha dificuldade pode não ser a sua. Faça uma lista de dificuldades e entenda que você pode sanar essa dificuldade com algumas sublistas que a gente fala, né? Que a gente lá na plataforma, ou pelo menos lá onde eu trabalho, eu costumo pegar um problema e destrinchar esse problema em 10 soluções, que eu aprendi também no livro. 10 soluções possíveis e a primeira ação que eu posso tomar para resolver aquele problema. Então, se o problema é um problema muito grande e a gente consegue dividir esse problema em... Primeira coisa que você vai fazer é ligar para fulano. Aí eu vou lá, então eu vou ligar para essa pessoa. Aí eu vou diminuindo mais e mais e mais a curva do problema. Então acaba que isso diminui bastante. Bom então, isso, hein? Analisa o problema e separa o que você pode fazer. A única coisa que você pode fazer agora para esse problema seu ser pelo menos resolvido. 1% resolvido. Sabe? Às vezes o meu copo tá vazio. Qual que é a primeira ação que eu tenho? É entender que o copo tá vazio e levantar e lá encher meu copo. Então vai ser sempre separando o problema em diversas coisas. Se você, eu quero ser filmmaker. Em tese, vamos levar isso como se fosse um problema. Eu quero começar a trabalhar no audiovisual. O que eu preciso saber? A primeira coisa que eu preciso saber é como configurar uma câmera. Então, você só vai fazer isso. Só aprende a configurar uma câmera. Depois disso, como prospectar, como montar um roteiro. Você só se preocupa com o próximo passo. Não se preocupa com outras coisas além disso. Porque se você se preocupar com todo, vai te desanimar. Olha o tanto de coisa que eu tenho pra aprender. Exato, não, mano, cara. vai um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. E tudo isso a gente chama de ciclo PDCA. A gente leva, primeira coisa que você vai fazer, estudar, praticar, melhorar. Estudar, praticar, melhorar. Estudar, praticar, melhorar. Muitas pessoas chamam de Kaizen, que é ciclo de organização, mas eu chamo disso aí. Pra mim, é fazer a única coisa, cara. Eu simplifico tudo. Faz a única coisa que você pode fazer agora que vai te levar ao próximo nível. E é essa parada. A dificuldade sempre vai ter, só que tem que saber sanar. Mas, obviamente, uma coisa que você tem que entender é o seu contexto. Quando a gente olha essa questão de contexto, os problemas que o Pietro tem, os problemas que o Hugo tem, talvez não sejam os problemas que você tem. Então, entenda sempre que você tem que entender o seu contexto. Às vezes você pergunta pra... Por exemplo, eu costumo fazer essa pergunta pra algumas pessoas. Quem é que ia ganhar numa luta, um leão ou um tubarão? Depende. Depende. Se tá na água. água. Se o leão tá na água, o Exato. tubarão. Se o tubarão tá na terra, o leão. O contexto. Então, sempre analise o contexto que você tá. Então, nunca faça nada sem pensar. Estruture todos os seus planos ali em como fazer esse problema em diversas formas de resolver. É isso que a gente aprende. Muito bom, cara. Contexto deve ser, sim, sempre levado em conta. Não adianta você, se você já é avançado na comunicação, por exemplo, querer estudar uma coisa que você já sabia, de iniciante, tudo é sobre contexto. Também não adianta você, sei lá, você é um escritor e você querer estudar sobre uma coisa que não tem nada a ver, que você nunca vai usar. Joga energia naquilo que você é bom. Resumindo, é isso. Joga energia naquilo que você é bom. Porque é isso que vai dar retorno pra você. Isso que vai dar retorno de mais energia. Isso que vai te dar retorno financeiro. Retorno daquilo que você almeja. Hugo, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você, que ainda assim também vai incentivar mais pessoas a entrarem nesse ramo tão poderoso que é o audiovisual. Como que foi pra você? Beleza, você entrou, você aprendeu. Como foi pra você, cara, descobrir esse mundo novo e, assim... O quão importante essa habilidade foi pra você? Relaxa. O quão importante essa habilidade... Deixa eu fazer a pergunta de novo, calma, porque na hora da edição corta. O quão importante foi pra você adquirir essa habilidade? O quão longe você conseguiu ir através do audiovisual? Cara, eu diria que o audiovisual é só uma desculpa pra conhecer pessoas, pra chegar em ambientes novos e pra começar a fazer um propósito que tá no meu coração acontecer de verdade, que é levar mais conhecimento para as pessoas. Então, onde eu cheguei, eu diria que nem 1%, e onde eu quero chegar, eu diria que só Deus vai saber. O meu propósito que Ele colocou no meu coração de levar cada vez mais conhecimento.
Então, hoje, o audiovisual, ele é só uma desculpa para conhecer pessoas, ele é só uma desculpa para chegar em ambientes e começar a falar mais e conhecer mais as pessoas e entender quem é o Pietro, por exemplo, entender quais são as dificuldades que você tem e conseguir ajudar de qualquer forma, sabe? Então eu diria que o audiovisual hoje, pelo menos pro Hugo, é algo que está abrindo porta para alcançar esses ambientes e alcançar pessoas. Então, quando eu coloco esse objetivo, ou quando eu tenho esse objetivo, não tem limite onde eu quero chegar. Muitas pessoas se limitam apenas em eu quero trabalhar para comprar um carro, eu quero trabalhar para comprar uma casa, eu quero trabalhar para ter dinheiro para conseguir viajar para tal lugar. Eu não. Eu já coloquei esse limite em algo que não é tangível. É o máximo de pessoas que eu posso alcançar e é o máximo de vidas que eu posso Atingir atingir através do conteúdo, através dos do que eu vídeos, faço, através da sua mensagem. através da mensagem. Então, quando eu tenho esse objetivo não tangível de uma forma física, eu diria que não tem uma limitação. Uhum. Então é nisso que eu sempre é isso que sempre eu tenho, sabe? Uhum. Pra eu não me limitar a lugar nenhum, porque eu sei que sempre a minha mãe me falava, se você quer ser um astronauta, você vai estudar pra ser um astronauta, não tem limite, cara. Então, Isso é super pra legal. mim, o audiovisual é só uma desculpa pra alcançar pessoas e pra começar a, pelo menos, colocar uma faísca de querer melhorar a sua vida, ou de querer alcançar mais pessoas, ou de querer chegar mais perto daquilo que te mantém vivo, que é Deus. Então, é isso que eu penso. E é isso que tá acontecendo. É isso que rola. Você começou a estudar, entrou na plataforma, que você falou aí, né? Entrou no suporte e Aham. tudo. E filmou, participou de um grande evento que foi aí que a Aham. gente se conheceu, o La Casa Digital 3. Sim, sim, Que exatamente. tava rolando os preparos, tudo. Aham. A gente se conheceu lá, o Hugo, ele tava filmando a gente. Você ficou no resort? Resort digital. Você ficou no resort. Aqui no Boa. resort. A parte da pré-produção do La Casa, Aham. nossas animações, nossas Sim. fotinhos que aparecia. Quem assistiu lembra. Antes, Sim. nos episódios, tudo. Foi o que gravou. Cara, como que é? Como que foi e como que é tá nesses ambientes? Como que foi estar no La Casa? Como que foi aprender naquele ambiente de pressão, de que tudo que tinha acontecido na hora ali? Que, cara, eu sei que pra todo mundo que tava trabalhando ou até participando do reality show, Uhum. foi muito punk. Pra quem não Uhum. conhece, La Casa Digital é o maior reality show de marketing digital do Sim. mundo. E, cara, tanto pros participantes que tiveram provas punk, eu tenho certeza que pra galera que tava lá filmando, pra galera que tava lá servindo mano, desde da faxina, da comida, até a galera que tava fazendo as filmagens, deve ter sido uma loucura que só. Cara, eu diria assim, eu não lembro, não me recordo agora quantos dias a gente ficou lá, porque o lápis de memória que eu tenho das datas é muito, muito baixo. Lá no resort? É, porque a gente ficou muito mais tempo do que vocês ficaram. Sim. Se não me engano, vocês ficaram lá em torno de 4 dias, né? Não, Não? o reality foi uma semana. O reality Reality. foi uma semana. Ah, tá. Aí depois teve aquela semana pós La Casa, Sim. que rolou, tipo, uma segunda semana, aí acabou. Mas vocês Eu acredito que vieram antes. A gente tava 9 dias. E desses 9 eu dormi 4. É. Nossa! Desses 9 dias eu dormi 4. E assim, eu fui a convite de um amigo meu, muito querido, Petrive. Não sei se você O conhece. Petrive, ele ensinou a gente lá. Sim. O Petrive, eu fui a convite dele e ele falou, cara, vamos lá pra você aprender, porque nessa época eu não entendia nada de câmera. Só pra você entender o nível de recência. Tipo, é muito recente. Naquela época eu só mexia com o celular. Ele falou, cara, vamos lá pra você pegar o jeito do rolê. De câmera, E você de produção, aprender como de tudo. funciona. Aham. Isso. E aí, ele já sabia que eu tinha essa vontade, essa sede de aprender, e ele me colocou lá em Mércia. Eu conversei com o Tássio, o pessoal da equipe, e todo mundo falou, cara, vai lá que é o lugar que você vai aprender muito. Chegando lá, assim, a gente trabalhou com equipamentos que eu nunca tinha visto na vida. Caro pra caramba, de potência enorme. Assim, só o que cabia nessa mesa tinha em torno de aquelas câmeras, aquelas baterias, Aham. tinha em torno de 150 mil. Olha isso, mano. Isso é surreal. Que assim, paraíso. Cara, eu comecei a olhar aquilo tudo e eu aprendendo o audiovisual, tendo acesso a equipamentos muito bons ou muito de top de linha do mercado, Sim. isso abriu muito a minha cabeça. Então, a gente filmava uma prova
e aí eu já aprendi alguma coisa nova na câmera. Eu ficava vendo assim todas as configurações da câmera, eu tirava foto da tela para depois começar a estudar cada uma por uma. Quando você chegasse em casa, quando Isso. você tivesse um tempinho. Exatamente. Aí eu lembro que eu tirava foto e aprendia a mexer. O que é ISO? Qual que é o uso do ISO? O ISO é o brilho automático da câmera. Quanto mais você abaixa, depende da abertura da lente, depende da abertura da ótica. Então é muita coisa. E com isso eu fui aprendendo. E acabou que no final desses 7 dias eu acabei cuidando de todos os equipamentos, um por um. Então, lá eu montei uma lista de todos os equipamentos, entendi qual que era e eu fiquei responsável por cuidar de todos esses equipamentos. Então foi algo que, assim, tanto para você que estava passando, quanto para quem estava lá servindo ou participando da equipe, foi muito aprendizado. A mesma quantidade de aprendizado que você teve, eu diria que foi a mesma quantidade que eu tive. Com certeza. Porque a gente chegou lá praticamente cru de alguns ensinamentos que a gente não tinha antes. E lá a gente desenvolveu muitas coisas. Sim. Então, foi esses 7 dias que a gente aprendeu sobre como ser um filmmaker, por exemplo, que às vezes a gente não sabia, só que quando você chega lá, você aprende mesmo estando na equipe. Então, é um mundo digital que às vezes a gente não tinha noção, olhando dos bastidores, que lá no ao vivo você começa a aprender. Porque a gente hoje tem um trabalho muito, eu diria que um trabalho muito privado. A gente não tem esse acesso a essa loucura de gravação de prova, de gravar aqui, a não ser na política, né? Que a gente teve essa loucura. Que teve a política do Paulo, que você também tava. Mas é muito específico. Mas é muito específico quando a gente tem essas loucuras. E sempre aprende, cara. E você vai administrando a pressão. Às vezes eles tinham vídeos que tinham que editar em 30 minutos para passar naquele momento. Lá, né? nossa. Isso. E para você ter uma noção, era tipo horas de gravação que são gravadas, porque são 3 câmeras. Quando você junta, dá tipo 2 horas de gravação. Surreal. Um bruto surreal pra editar em 30 porque minutos. Porque era uma prova, pra vocês terem ideia, era uma prova gravada de uns 5 ângulos diferentes. Exatamente. Aí você tem que pegar o melhor ângulo de todo mundo que tava ali, pá, e pegar take de quem tava apresentando, e pegar take de quem tá na prova, e pegar take de depoimento da galera que tinha acabado de fazer a prova, e pegar take do cenário, e pegar take de nananã, que loucura, mano. Cara, e tinha câmeras que só gravavam em 60 FPS pra fazer câmera lenta, tinha câmeras que gravavam 24 FPS pra normal. Então, quando você ia na organização, a gente separava pasta de lente. Por exemplo, essa pasta aqui é só gravada com lente 30mm. Então ia sempre separando. 24, 24, 70. Então a gente separava tudo para depois decupar e organizar tudo isso. Nossa. Mas é isso. É o rolê que a gente vai vivendo e aprendendo. Na política foi a mesma coisa. Só que na política foi um pouco mais frenético. Porque tudo tinha que ser postado na hora. Foi muito dia, cara. E, cara, o legal, a gente tava lá no residencial, né? Sim. O legal é que lá ninguém poupava a gente de ver. Então, assim, a gente tava... Nosso QGzinho, né? Que era onde a gente via as lives, tudo online. Cara, a galera daqui tava editando os vídeos da prova que a gente tinha acabado de fazer. E a gente ficava lá vendo. A gente chegava de manhã, tava todo mundo dormindo, porque tava cansado, porque não dormiu direito de madrugada, mas era de manhã, acordava com um sorrisão. E vambora. Tacar o pau em mais gravação, em mais prova, em mais exercício, em mais tudo, e viver os melhores dias das nossas vidas. Você curtiu? Produzindo. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Provas que... Coisas que eu tinha... que eu descobri internamente falando, muito bons. Desbloqueei bastante coisa lá. Sem contar as pessoas que você conheceu lá, né, cara? O networking que você fez, as pessoas que você fez amizade, o rolê é muito louco, cara. Sim. Cara, é muito legal. O engraçado é que a gente tem eu conhecia bastante gente que tava lá. A gente tem meio que um grupo de adolescentes que fazem conteúdo no digital. E tinha muito amigo meu que entrou comigo. Então, que eu já conhecia. Eu conheci bastante gente nova, mas tinha amigo meu que entrou. E foi legal, porque eu não tava completamente desconhecido ali. E a questão é que, cara, saber do background que foi o Pablo ter colocado jovens ali, foi muito bom. Pra quem não sabe dessa história, não era pra ter jovem de início. Como ele tava recebendo muito vídeo de jovem, ele liberou 2 vagas. Sim. A história de eu ter entrado foi louca, porque o meu pai tinha aparecido um vídeo pra ele que só tinha entrado, que ele falou, filho, ó, já entrou um. Só que no mesmo dia tinha entrado os 2. Só que eu só sabia
que tinha entrado um. Eu falei, não, então eu vou ser o segundo, porque eu tô indo agora pra plataforma, Uhum. vou fazer uma pergunta pro Pablo e eu vou entrar nessa bodega, não quero nem saber. Uhum. Aí eu fiz a pergunta, falei, Pablo, como é que você tem coragem de me deixar fora do La Casa Digital 3? Eu sendo um jovem empreendedor, você não quer que tenha a representatividade de jovens empreendedores no La Casa? Sim. Aí ele falou, eu? O que eu tenho a ver com isso, meu? Fez o vídeo? Fiz 2, então sobe no palco. Não acredito. Aí a gente fez, você fez aquele vídeo meu, lembra? Lembro. No lado, então? Lembro. Fez aquele vídeo meu, eu subi, fui aprovado e eu fui o terceiro jovem a entrar. Cara, mas vem cá. Eu lembro, Ah, eu não tenho certeza se foi você, mas eu Fala. tava vendo campanha de tráfego. tinha eu, que tava fazendo campanha de tráfego, com um Foi pin na você. plataforma. Tinha o Enzo que tava fazendo isso também. Tinha muita gente. Cara, a gente tava num momento que tinha muita gente que tava dando muita energia, jogando muita energia, Aham. só pra entrar. Não, acho No que La eu já vi Casa. uns 10 anúncios seu por dia. Eu ficava, mano, esse cara aqui, eu mostrar pro Diego Neves, o Diego Neves falou, calma, vai dar certo. Mas Cara, é legal. foi uma... Foram momentos muito bons Uhum. lá dentro. O desafio começou logo antes da gente entrar, né? Uhum. Porque por conta dessa competição dos jovens, por conta dessa competição total, Sim. a gente entrar, a gente perceber como é que as coisas funcionavam, né? Então, a alegria veio, aí a gente tava numa reunião que a gente ficou até de madrugada. Pra você ter ideia, no dia da reunião que a gente tava tendo lá no La Casa, tinha uma aula pra dar. Então, cara, eu tive que arranjar um lugarzinho ali no canto, dar uma Sim. aula pro pessoal. Aí começou o La Casa Digital, a gente tinha que dar tudo. E lá no La Casa Digital, o meu celular deu pau, não ligava. Tinha que fazer uma prova com o celular, que foi o Meu dia da Deus. prova do lançamento, que a gente tinha que lançar um produto, vender, arrecadar cliente. Eu Cliente lembro. não, número de vendas em 3 horas. Eu não conseguia fazer porque meu celular tinha dado pau, eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia fazer nada. Então eu fui pedir o celular do Júlio, o irmão do Nésio, Uhum. O Gil Pacheco. emprestado, que ele é meu amigo. Eu falei, mano, meu celular não tá rolando aqui, velho. Ele falou, mano, se você quiser eu te empresto o meu. Eu falei, você é luz e sal na terra. Meu Deus do Muito céu. obrigado. Aí eu loguei com a minha conta no Instagram dele, Aham. fiz os vídeos através do... Aí eu usei o celular dele, eu loguei no Google, entrei na Xgrow, fiz tudo, peguei o que tinha que pegar e o meu celular morreu. Não voltou até hoje. Nossa. Até hoje? Até hoje não voltou. Mas deu bom as vendas? Hã? Deu bom as Não, vendas? deu bom, mas eu comprei outro. Ah, comprou outro com o dinheiro das vendas. Deu bom? Nada, mas eu comprei outro. Então, assim, mano, É. eu tava num momento crítico. Sim. Crítico. Eu não tinha celular, não tinha como produzir. Aham. Mas aí veio. E, cara, foi muito bom. Contanto que depois, pra você, né? Contanto que depois do La Casa, você entrou pro Tássio. Você ficou com o Tássio. Eu já estava com o Tássio. E aí a gente meio que... Ah, Eu fui pra lá pra meio que ter essa imersão. Pra aham. entender como funcionava. Porque eu ainda tava meio cru. Um intensivão de aprendizado. Isso. E aí eu conversei com ele e falei, cara, você acha que faz sentido? Faz. Vai lá aprender. Ele fala, deixa, vai lá aprender lá que vai dar certo. Aí eu fui lá e deu muito bom, cara. Hoje a gente tá com quase 170 mil de equipamentos na equipe. Uau. E a gente tá começando a produzir o audiovisual dele de uma forma absurda. Então, se você for pegar uma timeline ali, uma linha do tempo no perfil dele, você vai Aham. perceber que hoje O nível da, já da, tá- da edição tá diferente. já tá muito diferente. Então a gente Isso que é muito bom, cara. também começou a produzir documentários. Uma espécie de lançamento que a gente fez um documentário Aham. que foi em torno de um mês e tinha que produzir em uma semana pra colocar pra rodar. Então foi algo muito louco. Eu viajei o Brasil praticamente inteiro pra filmar arrematação de imóvel. Comecei a conversar com os arrematantes dos imóveis, legal. leiloeiros. Então foi algo surreal. E a gente tá levando essa ideia de elevar o audiovisual de uma forma que fique muito chamativa pra eles, sabe? E que também alcance mais pessoas. Que é essa a isso nossa aí, ideia. Cara, agora indo pra outra vertente. Aham. A gente falou do La Casa, teve a questão dos jovens, Sim. você também é jovem. E hoje a gente vê que tem muito jovem no digital Sim. fazendo dinheiro. Indo pra essa vertente nova, que é um novo tempo. Sim. Já é. E, cara, se você pudesse dar alguns conselhos pra esses jovens, sendo no audiovisual ou não, o que você falaria pra eles? Acima de tudo, tente. Se você não ter a capacidade de ir lá e produzir algo, iniciar, começa. Começa com o que você já sabe, começa com o que você tem. Não se preocupa com o que as pessoas vão falar, em quanto dinheiro você tem na conta, ou não se preocupa com o equipamento que você tem, ou com as pessoas que você conhece. Pelo menos inicia,
seja o seu projeto, a sua ideia, inicia uma conversa que seja com a pessoa que você precisa conhecer para alcançar outros patamares e tenha sempre em mente que tudo que você for fazer tem que ter um objetivo. E a gente volta naquela ideia de pega esse objetivo, divide ele em diversas partes e começa a entender qual que é a primeira e a única coisa que você, iniciando hoje, consegue chegar mais perto do que você quer alcançar. Então é essa coisa, cara. Inicia. Acima de tudo, inicia. É só isso que tá te prendendo. É isso. Às vezes você pensa que é tudo, tem que ter nada. Você tem que começar, cara. Começa com o que você tem e vai pra cima. Que a diferença entre as pessoas que têm resultado e as pessoas que não têm é que umas fazem mais, umas se dedicam mais e umas vão lá e conseguem cada vez mais. Às vezes você pensa que tentar uma vez é o suficiente, mas a pessoa que conseguiu chegar onde você imagina que é o lugar onde você quer estar, tentou 100 vezes e ela errou 99. Então é esse rolê. Tenta e vai conseguindo e vai alcançar. Divide esse rolê em várias etapas e vai pra cima. É não desistir, né, cara? Exatamente, como você, por exemplo. Eu acabei de chegar aqui e antes de chegar aqui você já estava gravando outro podcast. E lá no seu canal você tem diversos podcasts. E é inevitável, não tem chance de você não chegar onde você quer, porque é um cara que tem como eu diria, você tem a consistência, você tá sempre produzindo, você não para. E é esse o segredo. Quanto mais você produz, mais você fica bom em comunicação, mais você fica bom em conversa e mais você alcança pessoas e, consequentemente, abre o seu funil, que a gente chama, né? E consegue captar mais gente. Isso é surreal, mano. E é isso. E a sua mensagem é uma mensagem muito forte, que é a mensagem pro jovem, a mensagem para tirar o jovem de um lugar negativo e trazer para um positivo. É de sempre produzir mais e trazer mais pessoas para perto. Então, meus parabéns aqui. É um prazer estar aqui, cara. Valeu, mano. Tamo junto. O último podcast do ano, eu acredito. Então, é a última gravação do ano. Sensacional. Cara, mesmo. É surreal viver isso que a gente vive, do mundo do empreendedorismo, do mundo da digital. Porque essa questão da consistência que eu vivo e vi aprendendo. Vendo. Exato. Vendo. Ah, boa. Peguei agora esse negócio. Entendi agora. Então, que eu sempre vi as pessoas falando que tinha que ter, que eu sempre vi, não só na questão de postagens, mas em tudo da sua vida. Cara, tu vai aprender, tenha constância no aprendizado. Você vai fazer exercício, tenha constância no exercício. Você vai escrever um livro, tenha constância para produzir os artigos, para produzir os capítulos. Então, tudo na vida tem constância, até com o relacionamento com o Criador. Exato. Constância e consistência. Uma constância inteligente. Isso. Às vezes você tá editando alguns vídeos de palestras, você tá assistindo muita palestra, você tá fazendo muitas coisas que as pessoas, elas falam muito isso que a gente tá falando. Inicia, vai pra cima, começa, sai da inércia. Mas, cara, se você for parar pra pensar e analisar, tudo isso leva pra um contexto. E se você pegar esse contexto, é o contexto de você iniciar o seu projeto e de você planejar. Às vezes o que tá te prendendo é só o seu perfeccionismo. Então, vai pra cima, cara. Não fica com essa ideia de que você não vai conseguir ou de que você é ruim o bastante. Estuda. Anota o que você não sabe, vai lá e estuda. Simples isso. Simples, fácil, prático e rápido. Faz essa lista e começa a aprender o que você precisa aprender hoje para você daqui a 1 hora, ou você amanhã, ou você daqui a 30 minutos estar melhor do que você estava antes. Entende? Então, é produzir, cara. E se você puder, quer dizer, se você tiver perfeccionismo, busque tirar ele o mais rápido da tua vida, mano. Perfeccionismo foi uma das coisas que mais me ferrou. Sim. Quando eu tava fazendo uma edição, mano, se não tivesse aquele efeito exatamente perfeito aos meus olhos, não tá bom. Se X coisa não saiu do meu jeito, não tá bom. Sim. Não tá bom, porque eu não entendia que o feito é melhor que o perfeito. Quando eu tava começando. Então, cara, só faz, vai pra cima, busca conhecimento e seja feliz colhendo os resultados que esse plantio vai te fornecer. Hugo. Boa. Vamos entrar agora, pra finalizar nosso podcast, num quadro que eu gosto de fazer aqui, que é o bate-bola ou o ping-pong. O que isso significa?
Sim. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai me responder de forma rápida e objetiva, mas entregando ouro. Tá. Preparei algumas perguntas aqui. Entendi. Fechou? Entendi. Dá conta? 100%. Então vambora. Primeira pergunta. Quais são as habilidades principais para aprender no audiovisual? Autodidatismo. É você estudar. É isso que a gente costuma fazer, cara. Se você não sabe algo, vai lá e aprende. Não tem segredo. Autodidata. Você tem que ser um cara self-made, autodidata ali. O que eu preciso aprender? Vira a noite aprendendo. O que eu preciso saber mexer O aqui? que eu preciso não saber sei? mexer? Quanto mais você aprende, menos você depende, cara. É incrível isso daí. Não é, você tá percebendo E é o que não é se- sobre técnica, não é sobre saber mexer em equipamento, mas é sobre ser você? É, so- É sobre você que tá aqui e aqui? é sobre ser útil. Você conhecendo coisas que talvez as pessoas tenham dúvida, você vai conseguir resolver o problema delas. É você saber ser útil. É você entender que você sabendo de diversos conhecimentos em uma mesa, você tem mais assuntos para conversar, você consegue estar em ambientes que você não estava porque você sabe de coisas que você não sabia antes. Então, é ser útil. Você vai começar a ser mais útil quando você conhece mais o assunto. Então, seja autodidata. Muito bom. Próxima pergunta. O quão importante você considera saber sobre storytelling? O quanto ele mudou na sua vida produzindo vídeo? O storytelling, ele é 100% importante, não só para os vídeos, mas para tudo que você vai construir. Porque o storytelling é Construção você de narrativa, é saber saber contar construir uma história. narrativa, contar história. É você entender que às vezes não vai ser uma história contada com uma Chapeuzinho Vermelho, mas que você tendo um contexto de eu quero iniciar aqui e terminar aqui, você vai Início, ter meio e um fim. resultado, início, meio e fim. Então é E isso. uma coisa que eu acho engraçado é o pessoal achar que não é bom contador de história. Quem não sabe storytelling e tudo. Mano, você conta as histórias pra tua mãe do dia que você foi não sei aonde. Você conta as histórias da sua infância. Você fala alguma história pro seu amigo, pra sua amiga, pra alguém. Então, sempre você tá contando história. Sim. Só saber direcionar pro lugar certo, com a técnica certa. Aí a gente entra nos gatilhos. Aí que é vai outra ter- história, vai mas ter outra história. calma. Degrau por Daqui degrau. a pouco você aprende. E isso a aí. última, como ativar o nosso lado contador de histórias? Como ativar o lado do contador de história? Vivendo. Uhum. É isso. Quanto mais você vive, mais repertório você constrói. Repertório visual, repertório, Repertório. vivencial. É assim que você se ativa. Quanto mais você vive, quanto mais repertório você tem, sai dessa telinha que tá aqui agora, você vai aprender cada vez mais. Você vai conhecer pessoas, você vai viajar para lugares que você nunca imaginou. Você vai começar a entender como funciona na prática. Então, viva. Procure lugares, pessoas, ambientes que você possa aprender para depois você passar para frente. Então, o mais básico é isso. Aprenda a viver mais. Surreal. Pessoal, pra gente finalizar então, Hugo, manda uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Se você não aceitou Jesus, aceita. Aprende que você tem um criador, que esse criador, ele te ama. E ele nunca vai te deixar sozinho. Então, um recado que eu tenho pra você é: aceite a Jesus como seu único salvador, se você ainda não aceitou. E aprenda a viver na dependência, porque tudo que a gente conversou aqui não seria nada possível se você não confiasse naquele que falou que você vai conseguir. Então, nada adianta você ter conhecimento, nada adianta você ser o melhor no que você faz, se você não tem um propósito que foi instalado aí pelo seu Criador. Então, entregue sua vida a Jesus e entenda que você é filho. Esse é o meu recado. Uau. Esse é o meu recado. Não tem nada a ver com audiovisual, mas é sobre ser você. Isso aí. É sobre a sua criação, é sobre o seu propósito de vida, é sobre saber o porquê que você veio aqui na Terra. Qual que é o seu motivo? Dá um passo que Deus coloca o piso pra você É pisar. isso. Independente do mercado que você tá entrando, cara. Independente. Você quer trabalhar com audiovisual, coloca nas mãos dele. Entenda que tudo isso É sobre a missão que ele te é sobre a encarregou. missão que ele te carregou. Ah, mas eu não tenho missão. Cara, você precisa estudar. Vai estudar a Bíblia. Vai Se achegue aprender mais a ele, Se aí achega ele mais pra chama, Deus, aí que ele ele vai fala. chamar você pro lugar certo, entendeu? Mas é isso. Entrega a sua vida a Jesus aí. E ele vai fazer coisas extraordinárias, porque
Os planos dele são maiores do que você imagina. Você não consegue imaginar as coisas que ele imensurável. tem pra você, simplesmente por entregar a sua vida pra ele, cara. Então é isso. Tudo mudou na minha vida depois que eu aceitei Jesus. Essa é a maior mudança. Essa é é a morrer maior pro mudança. mundo pra nascer pra ele. Aí você vem aqui pela câmera e agora você recebe esse baque aí. Toma. Cara, muito obrigado Aham. por estar aqui. A Tamo gente junto. encerra assim nosso episódio com chave de ouro. Muito obrigado por você ter compartilhado seu conhecimento, por você ter compartilhado suas vivências, Tamo junto. ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Storytelling TV. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo episódio. Tamo junto.